É isso? Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à leitura bíblica em 2 Crônicas, hoje capítulo 17, e nós queremos já, de antemão, orar ao Senhor e pedindo a orientação para que Deus nos fale mais uma vez na leitura da sua palavra. Nós queremos agradecer a Deus pela presença dos irmãos aqui presentes e também daqueles irmãos que nos acompanham ou que acompanham a leitura dos seus lares, pelas mídias sociais. Deus esteja abençoando. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, nesse momento, pedir ao Senhor a Tua divina, Senhor, iluminação para a leitura da Tua palavra nesta noite, semana de leitura da Tua palavra. Sempre a segunda semana de cada mês nós estamos aqui, Senhor, de segunda a sexta, lendo a Tua palavra e aprendendo mais um pouco dela. Nós te pedimos que no exercício da leitura, Senhor, na prática da leitura, o Senhor venha também nos falar de maneira clara, falar de maneira audível, mostrando e nos dando a Deus a direção correta. Nós te agradecemos, mas também nesse momento te pedimos pela família da Dona Olga, o Gabriel, o Rafael, o Luiz Carlos e todas as famílias. Suplicamos também por todos os pedidos da nossa igreja, irmã Severina, também, Senhor, a Valdir Edviges, a Dona Horaci, esposa do pastor Nadil, toda a família, Deus, irmã Maria Cidrone, que está aqui, irmão Edson, pastor Anderson e seus pedidos, porque o pastor Anderson tem muitos pedidos, sua mãe, seus netos, bisnetos, e o Senhor sabe quais as demandas, e nós te pedimos que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Obrigado pela proteção, carinho, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. 2 Crônicas, capítulo 17. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas, glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, e Netanias, Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente,
e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá era um chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após eles Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadia a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhes disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale ao rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras. Estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Naamá, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo o consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, e dizendo: sobe a Ramote-Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi exclamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de uns deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? Ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne-se cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal?
E disse mais, pois ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais, um diz desta maneira, e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? Ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Saia e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenamá, se chegou e feriu Micaias no queixo, e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joiás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias, se é que tornareis em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então estarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, virá a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. O profeta Jeú repreende a Josafá, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou a casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Bérseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há Senhor, nosso Deus, iniquidade, não há
no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não tenha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão diante de vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos neonitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou o jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e conduziram nela um santuário ao nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós não apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como ele nos retribui, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não o julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, sem sabermos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, a vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Cis, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor, Deus de Israel. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: Ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouve-me. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor que saíssem da frente do exército, vestido de trajes sagrados, louvando e cantando: Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, e ali louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito triunfar sobre os seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com liras, harpas e trombetas para o templo do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filho de Sili. Ele andou no caminho de seu pai Asa e não se desviou dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Porém, os altares das colinas não foram tirados, e o povo ainda não tinha disposto o coração para o Deus de seus pais. Os demais atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu de forma ímpia. Aliou-se a ele para construírem navios que fossem a Tarsis. Eles construíram os navios em Esion-Geber. Então, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: O Senhor destruiu as tuas obras porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Depois, Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azirau, e Micael, e Safatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeroão, porquanto era o primogênito. E, subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém.
e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes, e todos os carros com ele. E levantou-se de noite e feriu os edomitas, que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então levei um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. E também mataste teus irmãos, na casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E, depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Capítulo 22. Os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para conceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor com a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com o Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe,
em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram. Porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles, escondido na casa de Deus, 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maazeias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas que entram de sábado, será formada de porteiros. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas de todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos, e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa, a roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas, juntos ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas,
E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que o seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si, e o povo e o rei, para que serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou nas casas de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou aos oficiais da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para ofereceres os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor. E entraram na casa do rei pela porta maior e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia à espada. Joás dá ordens para consertar o templo. Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Bérseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu, depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor a oferta que Moisés, servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandamento do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e tornavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim, faziam dia após dia, ajuntaram dinheiro em abundância. E o rei, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor.
E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos. E restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Jeoiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram o holocausto da casa do Senhor, todos os dias de Jeoiada. E envelheceu Jeoiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na casa de Davi, na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu em suas mãos o exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram o juízo de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semiate, o amonita; Josabade, filho de Sinrite, o moabita. E quanto aos seus filhos, e a grandeza de cargo que se lhes impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, mas não o fez com integridade de coração. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou os servos que tinham assassinado seu pai, o rei, mas não matou seus filhos.
pois fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés. Como o Senhor ordenou, os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Depois Amazias reuniu Judá e o separou de acordo com as suas famílias, sob comandante de milhares e de centenas por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e alistou 300.000 aptos para a guerra e capazes de manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 guerreiros valentes de Israel por 100 talentos de prata. Mas um homem de Deus veio encontrar-se com ele e disse: Ó rei, não deixes o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Mas, se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas que se fará de 100 talentos de prata e que dei às tropas de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que tinha vindo de Efraim para que voltasse para a sua terra, mas eles ficaram indignados contra Judá e voltaram para a sua terra furiosos. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao vale de Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os homens de Judá prenderam vivos outros 10.000 e, trazendo-os à beira de um precipício, jogaram-se-nos dali para baixo, e todos eles foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, proibidos de ir à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e mataram 3.000 e seus habitantes, e saquearam grande despojo. Quando Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, e os levou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Por isso o Senhor se irou contra Amazias, e lhe enviou um profeta que lhe disse: Por que buscaste os deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te. Queres ser morto? Então o profeta calou-se depois de dizer: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Depois de buscar conselhos, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: O espinheiro que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha em casamento a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo: Eu derrotei Edom. Assim, teu coração se ensoberbece para te gloriares. Agora fica em teu palácio, porque provocarias uma desgraça para destruíres a ti e a Judá. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, por isso vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. Então Jeoás, filho de Israel, foi enfrentar Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, filho de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás e Bet-Semes, e o levou a Jerusalém. Ele derrubou 400 côvados do muro de Jerusalém, da porta de Efraim até a porta da esquina. Também tomou todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios que estavam no templo de Deus, sob os cuidados de Obed-Edom, e os tesouros do palácio real e os reféns, voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos e depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor,
conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-nos até Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra, em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e, debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e, com ele, 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e, apressuradamente, o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira.
Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis. Porque disseram, leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades das montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim, se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Imom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha deterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Ramalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, varão potente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, e a Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Estavam ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com uma raiva tal, que chegou até aos céus. E agora vos cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas,
Porventura, não sois vós mesmo aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jezequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltaram da batalha. Eles disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à vossa culpa contra o Senhor, vos intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sob jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria que o ajuntassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre a cidade da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timna, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, e que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaço, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda purificar o templo. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram
e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Senhor, ao Deus de Israel. Porque, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, e à assolação, e ao assovio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se. E vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro. E ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro e ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto e com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá, e Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que o oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo o Israel
porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, o rei de Israel. Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos os quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade no coração trouxe holocaustos. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas, 700 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificar do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem ao templo do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. O rei resolveu, com os chefes e com toda a comunidade em Jerusalém, celebrar a Páscoa no 2º mês, pois não puderam celebrá-la no tempo próprio, porque não havia sacerdotes santificados em número suficiente e porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isso pareceu bom aos olhos do rei e de toda a comunidade. Então decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como está escrito. Os mensageiros partiram com as cartas do rei e dos seus chefes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Israelita, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapaste das mãos dos reis da Assíria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que forem fiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor, e entrai no seu santuário que ele santificou para sempre,
e cultuai o Senhor vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia da parte dos que os levaram cativos, e voltarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é bom e compassivo, e não se desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, mas os moradores riam e zombavam deles. Mas alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, unindo-nos no propósito de cumprirem a ordem do rei e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Ajuntou-se muita gente em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no 2º mês, uma comunidade enorme. Eles tiveram a iniciativa de tirar os altares que haviam em Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então, imolaram o sacrifício da Páscoa no 14º dia do 2º mês. E os sacerdotes e levitas, humilhados, santificaram-se e trouxeram sacrifícios ao templo do Senhor. Eles ocuparam seus lugares segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois havia muitos na comunidade que não se tinham santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em favor de quem não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque muita gente, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se havia purificado. Apesar disso, comeram a Páscoa, embora não segundo o que está escrito, mas Ezequias tinha orado por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe quem se dispôs a buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Então o Senhor ouviu Ezequias e poupou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor todos os dias com instrumentos de som muito forte e estridente, cantando ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas, de grande capacidade no serviço do Senhor. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. Então, toda a comunidade resolveu celebrar mais 7 dias, e o fizeram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou 1000 novilhos e 7.000 ovelhas à comunidade para os sacrifícios, e os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas à comunidade, e muitos sacerdotes se santificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a comunidade dos que vieram de Israel, e também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitaram em Judá. Assim, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou à santa habitação de Deus até o céu. E, acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas
para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem, e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e a seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote, na casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas, e os dízimos, e as coisas consagradas. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para discutir as ofertas alcançadas do Senhor e as coisas santíssimas. E, debaixo das suas ordens, estavam Éden, e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além do que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de 3 anos, e daí para cima. A todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, no seu dia pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos, e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque, com fidelidade, estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou.
Irmãos, faltam 2 minutos. Nós vamos aproveitar esses 2 minutos. Nós vamos orar pela compra do terreno, um compromisso nosso de orar, como nós temos combinado aí, convocado a igreja, pela compra do terreno. Então nós não vamos dar mais prosseguimento à leitura, faltam 2 minutos, agora faltam apenas 1 minuto, nós vamos então orar ao Senhor, clamando a direção, a condição, né, a estratégia, enfim, para a compra do terreno e também por aqueles irmãos que estão enfermos, irmãos que estão precisando, inclusive, de milagres na vida financeira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, na Tua presença, em nome de Jesus, nós nos encontramos e nesse momento para clamar ao Senhor pelas condições necessárias, ó Deus, para a compra do terreno. O Senhor sabe da necessidade da estrutura, das condições, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, se encontra, e também o valor, aquilo que é necessário, os corações dos irmãos que precisam ser, ó Deus, impulsionados, tocados, animados, e deve ser feito pelo Senhor, as condições, que o Teu povo, ó Deus, reconheça a bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida da igreja, Senhor, principalmente dos membros da igreja aqui, da Igreja Batista em Boa Vista do Laranjal, como o Senhor tem abençoado, como o Senhor tem protegido, como o Senhor tem derramado bênçãos, como o Senhor tem sido, ó Deus, generoso, Pai,